porque foi impressionante, mesmo com o jogador a menos, deixando espaço para que o Bahia tivesse esse contra-ataque. Olá amigos do Fala Xerife de hoje, falar a respeito do jogo do Náutico, né? O Náutico que jogou contra o Bahia em casa, perdeu, né? O Náutico vem com 2 derrotas, se fala já na chegada do Roberto Fernandes como treinador, mas o Náutico não fez um bom jogo, né? O Náutico jogou contra o Bahia, aos 12 minutos o jogador expulso, né? Tomou um gol, né? O jogador tirou a camisa, acertadamente já tinha tomado um amarelo com 2 minutos de jogo, e aos 12 fez o gol, tirou a camisa, foi expulso. E o Náutico não conseguiu chegar. O Bahia se fortaleceu muito na sua defesa, trouxe a equipe para trás, mas não esqueceu do contra-ataque. Mesmo com um jogador na frente, e tem mais, se a bandeirinha não se precipita, espera, o Bahia tinha feito o segundo gol. Aquela bola foi gol do Bahia, né? O cara veio de trás, ela se precipitou, levantou a bandeira, e o VAR também não chamou. O Bahia fez a sua parte. Foi para jogar no contra-ataque, fez um gol logo no início do jogo, aos 12, teve a expulsão, se fechou e buscou contra-ataque. Agora o Náutico não conseguiu chegar, não conseguia. Muita jogada de bola parada, sem ter aquele jogador habilidade no fundo para buscar essa jogada, cruzar e chegar os jogadores na área. Pressionou, mas pressionou muito pouco, e o Bahia aproveitou essa chance, somando 6 pontos, é início de temporada ainda. Eu digo assim, no campeonato da Série B, 2 rodadas, o Náutico já perdeu as 2 rodadas. É cedo ainda para se falar alguma coisa, mas precisa melhorar, principalmente na parte de finalizações. Precisa melhorar, ser um ataque mais ofensivo, buscar mais o gol, principalmente quando joga na sua casa, né, no campo dos aflitos, onde o Náutico conhece muito bem, né? Agora é pensar no outro jogo, e o Bahia parabenizar, 6 pontos, líder da competição, e a gente espera realmente que o Náutico melhore, e melhore muito, não só defensivamente, porque foi impressionante, mesmo com um jogador a menos, deixando espaço para que o Bahia tivesse esse contra-ataque de velocidade. Então o Náutico precisa melhorar no setor defensivo, no seu meio campo, de segurar mais essa bola, trabalhar mais, e principalmente na parte ofensiva. Olá amigo, agora na segunda parte da Série B, né, falar do jogo do Vasco, da equipe do CRB, lá em Maceió. O CRB foi melhor, o Vasco teve chance, mas muito de bola parada. O Vasco precisa melhorar, e muito. Se você computar um resultado fora de casa, um empate nesse campeonato que é difícil, não está ruim não, mas empatou em casa, então precisava somar mais pontos fora, mas não conseguiu. O Vasco para mim fez uma partida, eu não digo horrível, mas precisa melhorar em todos os setores, tanto defensivamente como no seu meio campo, no seu ataque também, né? Mais uma vez dependendo do Nenê, né? A bela jogada do Nenê, né? E o gol do empate, né? E também precisa melhorar nessa parte defensiva, está sofrendo muito. Eu vendo o jogo, quando termina o primeiro tempo, o Vasco, no primeiro tempo até que não foi horrível, né? Pressionou um pouquinho, tomou o gol, né? Depois buscou o gol do empate, mas quando vira esse jogo, os 15 minutos do segundo tempo só deu CRB. O Vasco parecia ser uma equipe totalmente desencontrada dentro de campo. Totalmente. O CRB massacrou a equipe do Vasco da Gama. Massacrou a equipe do Vasco da Gama. Jogou bem melhor. E ali poderia ter feito segundo, terceiro, né? Depois o Vasco foi se acomodando, melhorou um pouco, mas precisa melhorar muito. A equipe do CRB é uma equipe boa, muito bem treinada pelo Marcelo Cabo, tem um bom time. Eu sempre falei que as 2 equipes de Maceió vão dar trabalho nesse campeonato, que são 2 equipes muito bem montadas, tem bons jogadores, e o Vasco precisa melhorar tanto na defesa, no seu meio campo, no ataque. Não se encontrou, é muita bola parada, são muitas jogadas de bola parada, isso é muito pouco para o Vasco. Uma equipe que quer subir é muito pouco. E um alerta que eu fiz, e vou fazer de novo. Fiz esse alerta no meu programa do meu amigo Fábio Azevedo. Eu tive com ele, eu falei, o Vasco precisava contratar agora não pode mais. Agora vai deixar para contratar em junho, julho. Pode ser muito tarde para correr atrás. O Vasco tem que fazer um trabalho para subir esse ano. Para mim se demorou muito. A SAF que vai chegar, ok, mas tinha que a SAF ou alguém de amigo, precisamos de dinheiro, precisamos contratar. Eu acho que precisa de contratações ainda, tá? Não tem um time ruim, não tem. Eu acho que o Vasco vai melhorar, agora precisa fazer 3, 4 contratações de peso para reforçar esse time. Senão o Vasco vai ter problemas em sua classificação até o final do campeonato. As contratações tinham que ser feitas agora, não esperar a SAF entrar em junho e julho. Porque aí às vezes não vai dar tempo, porque é um campeonato dificílimo. O Vasco vem de 2 pontos só, um jogo em casa e um fora, é muito ruim essa pontuação. Joga com a Chapecoense agora fora de casa, depois recebe a Ponte Preta. São jogos dificílimos.
O Vasco precisava sim fazer as contratações agora. Não fez, talvez sofra isso lá na frente. Mas tem condições de remontar. Eu acho que o Zé precisa conversar com os jogadores, bater um papo com esses caras. Zé também tentar melhorar essa maneira do Vasco jogar. Que realmente o Vasco não está jogando bem, está jogando muito mal. O Zé normalmente, eu sempre falo, consegue equilibrar as equipes, tanto na defesa, no meio, no ataque, né? Um treinador que faz bem isso, mas não está conseguindo no Vasco não. O Vasco da segunda divisão são 12 jogos seguidos sem vitórias, desde o ano passado. É muito pouco para o Vasco da Gama. Já que se você for para apostar, acho que não valeria muito a pena simplesmente num brasileiro, que ele é muito disputado. O Náutico também precisava dessa sacudida. Fala pessoal do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? Bom início de semana para você e para todo mundo. Vamos lá, falar um pouquinho do futebol pernambucano, de dois clubes mais precisamente, Sport e também do time do Santa Cruz. Falar um pouquinho antes do Náutico, só lembrando a vocês que o Náutico tem um seu novo treinador, Roberto Fernandes. Tive a honra de trabalhar com ele em 2007, um treinador que, sem sombra de dúvidas, o Náutico foi procurar no mercado, não encontrou ou não estava chegando ao patamar financeiro. Roberto Fernandes é a quinta passagem dele pelo time do Náutico, conhece muito bem os bastidores e vejo que foi uma decisão assertiva, já que se você for para apostar, acho que não valeria muito a pena simplesmente num brasileiro, que ele é muito disputado. O Náutico também precisava dessa sacudida, precisava dessa chacoalhada interna. Acho que o Roberto Fernandes vai chegar para dar esse algo diferente que o time do Náutico precisa. Então vou falar um pouquinho também do jogo do Sport. O Sport, para mim, jogou frente a frente ao time do Guarani. O Guarani é um time muito bem montado pelo Daniel Paulista, um time muito chato por sinal, né? Um time que, sem sombra de dúvidas, vai dar o que falar nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tem alguns jogadores interessantes. O próprio Giovanni Augusto é um jogador que já passou também pelo futebol pernambucano. Um meia muito inteligente, que por sinal, uma das melhores jogadas foi ele, sem tocar na bola, deixou seu companheiro para fazer um cruzamento e houve uma bola na trave e tudo mais. Mas assim, o Sport jogou muito abaixo. O Sport jogou, querendo ou não, se defendendo demais, tentando partir nos contra-ataques, mas isso é muito pouco porque o Sport pode fazer nesse brasileiro da Série B. Eu até, quando converso sobre o time do Sport, a gente também tem que ver as características do treinador. O Dalpozo não tem essas características de ser um treinador ofensivo, que vai marcar lá em cima os 90 minutos e tudo mais. Ele não tem isso. É um treinador mais conservador, até na própria formação, no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, ele começa a inverter a formação tática com as peças que ele tem. Não gostei do que eu vi do time do Sport. O Sport poderia render muito mais. Teve um pênalti, sim, para mim, no meu ver, que foi para o Sport, em cima do Búfalo Parraguês. O Parraguês, muitas das vezes, ele está muito só nesse sistema do Dalpozo. O Juba também, pelo lado direito, ele pode até render, mas o Juba, para mim, tem que ser um jogador que consiga flutuar mais, consiga dar mais opções ao time do Sport, coisa que ele vinha fazendo anteriormente. E agora, quando ele fica muito fixado pelo lado direito, ele deixa muito a desejar, cai muito a parte técnica desse atleta. Por isso que eu vejo que ele pode render mais quando ele flutua, cai pelo lado esquerdo, por dentro, ou até pelo lado direito, não fixado como ele está nesses últimos jogos. Também vejo que o próprio Alanzinho é um jogador que poderia ter começado jogando, no meu ver. Ele botou o Pedro Nares, um terceiro homem de meio de campo, né, para dar essa sustentação e até ir para o ataque, mas o Nares, ele não tem essas características que o Alanzinho tem. O Giovanni também, jogador que veio do Cruzeiro, estava com ritmo de treino, de jogos, já estava mais de 30 dias sem jogar, mas é um jogador que pelo menos poderia ter ido ao banco, né, e dar uma opção a mais no segundo tempo. Vejo que o Sport precisa focar e muito nessa Série B, porque é uma Série B muito disputada. Para falar do time do Santa Cruz, que empatou em 0-0, uma confusão tremenda. O Santa Cruz teve uma interferência da bandeirinha diretamente, né? Quando o atacante do Santa Cruz, o Rafael Furtado, faz o gol, ela corre para além do meio de campo e depois ela volta. Existe uma pressão gigantesca dos jogadores do Lagarto, pressão imensa dos jogadores do Lagarto, mas assim, Santa Cruz era para também ter pressionado a bandeirinha e depois de quase 2 minutos ela volta atrás e marca impedimento. Santa Cruz precisava pelo menos pontuar e aconteceu. O Santa Cruz saiu com um empate, lembrando também que o Santa Cruz jogou com um jogador a menos desde os 25 minutos do segundo tempo, quando o Eliezer foi expulso, né?
O Santa Cruz estava rifando muita bola, muita ligação direta, mas também é o que o campeonato pede. Muitas das vezes o campeonato vai pedir isso, os gramados não são tão bons, a qualidade técnica também dos times também não são tão bons, mas vai prevalecer muito os jogadores querendo mais aguerrido, brigando mais por bolas. Por isso o Santa Cruz, muitas das vezes ele estava jogando essa bola ao Rafael Furtado para ele segurar, na verdade, essa bola para os meias e até para os próprios pontos de Santa Cruz passarem. Mas ele ficou na marcação muito forte do time do Lagarto, e acredito que o Santa Cruz agora jogando dentro do Arruda, diante da sua torcida, já foram vendidos mais de 5.000 ingressos, e o Santa Cruz vai jogar seu próximo jogo contra o Asa, que foi o único time que venceu do seu grupo. Então é um confronto direto, um jogo muito importante para o Santa Cruz, até para o seu torcedor ver e ir para o estádio, né? Coisa que ele já faz um bom tempo que ele não vai para o estádio do Arruda ver um jogo do Santa Cruz. Vejo que a Série D precisa muito de jogadores de qualidade, sim, mas muita garra, muita força, muito querer, muita transpiração. É isso que se pede uma Série D de Campeonato Brasileiro. Só lembrando a vocês que o Retro também venceu por 2-0 seu jogo de estreia pela Série D, e o Afogados perdeu por 1-0. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço a todos, fique com Deus, até amanhã, e lembre-se, ó, dá aquela moral, compartilhe, curta bastante e comentem também, tá bom? Abraço!